Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual é o horário que vocês estão assistindo aí o vídeo, né, que está sendo gravado agora. Pessoal da FACIG, do sétimo período, meus alunos de Direito Processual Penal 2, né? Que dificuldade hoje nós tivemos para gravar a nossa. Gravar não, né? Para transmitirmos, né? A transmissão ao vivo, nossa live, lá pelo meu canal no YouTube. Né? Por aqui, na verdade, por aqui, porque vocês estão vendo o vídeo por aqui. Eu estou me adaptando ainda a essa nova realidade que a gente está enfrentando aí com as aulas por vídeo, né? Mas vai dar tudo certo. Vamos ter fé aí que vai dar tudo certo. E aí eu espero que estejam todos bem, certo? Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam aí realmente se prevenindo em relação a essa pandemia de Covid-19, o novo coronavírus. Espero que os familiares de vocês também estejam bem e que assim permaneçam durante todo o tempo. Continuem agindo preventivamente, continuem agindo com as cautelas que a gente tem adotado, né, nos últimos dias, e sempre deem ouvidos aos cientistas. Né? Continuem seguindo aí as orientações dos cientistas. Né? Eles trabalham com evidências científicas e a gente deve seguir essas pessoas que se debruçam, estudam como nós, né? Como nós estudamos. Então sigam sempre as orientações vindas dos cientistas. Não sigam orientações ou recomendações de imbecis de plantão. Né? Eles não se importam com a gente, certo? Sigam os cientistas. Dito isso, minha gente, vamos trabalhar hoje a questão relacionada à prisão temporária. Né? A prisão temporária que com o advento da Lei 12.403 de 2011, que operou algumas alterações, algumas mudanças no Código de Processo Penal, a prisão temporária ela passou a figurar ao lado da prisão preventiva como as duas prisões processuais cautelares. Isso porque a gente já estudou que a prisão em flagrante ela já vem sendo considerada pela doutrina como uma prisão pré-processual. Então, a prisão temporária, ao lado da prisão preventiva, são duas modalidades de medidas cautelares pessoais de natureza prisional, né, que são previstas aí pelo ordenamento jurídico. Enquanto a prisão preventiva está prevista aí a partir do artigo 311 do CPP, a prisão temporária ela tem a sua disciplina normativa pela Lei 7.960 de 89. Isso mesmo, um ano após a promulgação da Constituição Federal, o legislador infraconstitucional resolveu disciplinar a prisão temporária, criando aí a Lei 7.960 de 89. Entretanto, há uma controvérsia a respeito da primeira regulação da prisão temporária no ordenamento jurídico brasileiro. Atribui-se essa regulação à medida provisória número 111 de 89. Edinaldo, uma medida provisória tratando sobre matéria processual penal? Eu vou explicar tudo isso direitinho, mas prestem atenção. A prisão temporária, ela hoje, desde 89, né, hoje não, mas desde 89, é regulada pela Lei 7.960 de 89, mas ela tem a sua origem mesmo na medida provisória, sua origem normativa na medida provisória número 111 de 89. Entretanto, a doutrina, e aí eu cito o Renato Brasileiro de Lima, por exemplo, traz a ideia para a gente de que a prisão temporária ela surge justamente para regulamentar, para disciplinar, do ponto de vista normativo, né, uma modalidade de prisão que era muito comum na época dos governos militares, que era a prisão para averiguação. O que é essa prisão para averiguação? Basicamente, era decorrente das chamadas operações arrastão, em que a polícia passava numa localidade, não é, em que se tinham informações de ser uma localidade que era ocupada por criminosos, né? E aí a polícia pegava essas pessoas, criminosos não, mas pelo menos suspeitos
pela prática de crime, e a polícia pegava essas pessoas e levava para averiguar se elas tinham alguma vinculação com algum crime. Vejam, a prisão para averiguação, meus queridos e minhas queridas, não era uma prisão para apurar a prática de um crime. Era uma prisão realizada para averiguar se aquelas pessoas tinham ou não relação com algum crime. Não era com um crime que vinha sendo investigado, era com algum crime. Vejam que situação mais absurda, né? Quando a gente analisa isso do ponto de vista da ordem jurídica constitucional que nós temos hoje, né? Então vejam, para remediar essa figura, e aí essa prisão para averiguação, ela foi muito vista nos governos militares de Geisel e de Costa e Silva, surge então a figura da prisão temporária. Né? A prisão temporária, então, ela surge aí para substituir e dar legalidade e disciplinar aquilo que era feito à margem da ordem jurídica, que eram as prisões para averiguação. E aí a prisão temporária, no primeiro momento, no Brasil, após a Constituição de 88, ela vem regulada pela medida provisória número 111 de 89. Obviamente que a edição de medida provisória sobre matéria processual, né, não ficou incólume de questionamento perante o STF. A OAB, né, o Conselho Federal da OAB, impetrou a ADIM 162, né, perante o Supremo Tribunal Federal, questionando justamente a constitucionalidade da Lei 7.960 de 89, em face de ter sido ela decorrente da conversão da medida provisória em lei. Num primeiro momento, o ministro relator, salvo engano, o ministro relator dessa ADIM foi o ministro Celso de Mello. Só conferir aqui se é isso mesmo, para passar a informação bem redondinha para vocês, né? Salvo engano, o ministro, isso mesmo, o ministro do Celso de Mello entendeu de que havia de fato aí um vício de inconstitucionalidade, um vício formal de inconstitucionalidade. Por quê? Por conta da iniciativa legislativa. Não caberia, através de medida provisória, o presidente da República deflagrar o processo legislativo, né, porque a medida provisória precisava ser convertida em lei posteriormente, usando a medida provisória para tratar de matéria processual penal. Né? Eu quero que vocês lembrem ainda, minha gente, que a gente, embora hoje tenha a vedação constitucional prevista no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição, que veda, né, a edição de medida provisória em matéria processual, né, em matéria penal e processual penal, essa previsão do artigo 62, ela só foi inserida na Constituição em 2001 pela emenda constitucional número 32. Então, em 89, quando a Lei 7.960 ela foi criada, a gente ainda não tinha essa vedação à edição de medidas provisórias pelo artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição. Né? A grande questão que se questionava no Supremo era a ilegitimidade do presidente da República em criar a medida provisória, considerando que o artigo 22, inciso 1 da Constituição, reserva à União, e quando a gente fala em União, a gente está falando de matéria penal e processual penal, reserva à União para que, através do Congresso Nacional, possa criar lei, né, e a gente tem aí, por conta do princípio da reserva legal, possa criar lei em matéria penal e em matéria processual penal. E aí, a partir dessa ADIM, né, dessa propositura da ADIM, o Supremo Tribunal Federal, no pleno, né, pelo voto de 8-2, considerou que a lei de prisão temporária, a Lei 7.960 de 89, ela é constitucional, porque, segundo o Supremo, ela não teve o vício da iniciativa, o vício formal em razão da iniciativa,
porque, segundo o Supremo, não teria sido ela decorrente da conversão da medida provisória 111 de 89. Teria sido ela criada, proposta pelo próprio Congresso Nacional, não sendo, portanto, eivada do vício de inconstitucionalidade. Tá joia, minha gente? Vamos seguindo aqui, ó. No segundo slide que vocês estão acompanhando aí na casinha de vocês, com a família de vocês, o cachorro de vocês, com todo mundo dentro de casa, né? Dentro de casa, fica em casa. Nós temos aí o conceito que eu trouxe para vocês de prisão temporária. E a gente tem lá, ó, trata-se de medida cautelar pessoal de natureza prisional, ou seja, a gente já distingue a prisão temporária em relação às medidas cautelares reais que a gente já trabalhou em sala de aula, né? As medidas cautelares reais lá previstas no CPP com a nomenclatura de medidas assecuratórias, sequestro, arresto e especialização de hipoteca legal. Então, a prisão temporária ela é uma medida cautelar pessoal de natureza prisional submetida à cláusula de reserva de jurisdição. Ou seja, diferentemente do que acontece com a prisão temporária, com a prisão em flagrante, com a prisão em flagrante, mas semelhante ao que acontece com a prisão temporária, com a prisão preventiva, a prisão temporária ela está submetida à cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, o decreto de prisão temporária obrigatoriamente precisa emanar de uma autoridade judiciária competente. E aí, essa prisão temporária, diferentemente da prisão preventiva, da sua prima, a prisão preventiva, a prisão temporária, ela tem prazo certo para perder os seus efeitos, né? Para deixar de existir. Ela tem prazo determinado que a gente vai ver mais para frente da nossa aula. Então, diferente da preventiva, que não tem prazo determinado, mas que com o pacote de crime exige-se a sua revisão, a revisão dos seus motivos, né, da permanência dos seus motivos a cada 90 dias, a prisão temporária não. A prisão temporária ela tem prazo certo e que já deve ser determinada quando da expedição do mandado. Quando da expedição do mandado de prisão temporária, na decisão, o juiz já deve constar o prazo da prisão temporária e no mandado já fazer incluir qual é o prazo, até porque nós veremos mais para frente, uma das cópias do mandado, né, será entregue ao próprio acusado, que valerá como nota de culpa, certo? Então, ó, trata-se de medida cautelar pessoal de natureza prisional, submetida à cláusula de reserva de jurisdição, com prazo determinado e cabimento exclusivo no curso da investigação preliminar. A gente vai ver que, por mais que a redação da Lei 7.960 de 89, ela fale para a gente da investigação, do inquérito policial, na verdade, ela usa o termo inquérito policial, a doutrina e a jurisprudência entendem de modo pacífico, tranquilo, que a prisão temporária ela é cabível não apenas no curso do inquérito policial, mas também no curso de qualquer outra investigação criminal, de qualquer outra investigação preliminar, como eu cito, por exemplo, o PIC, né, o procedimento investigatório criminal, e os inquéritos parlamentares decorrentes das CPIs, certo? Então, cabimento exclusivo no curso da investigação preliminar, quando imprescindível para a investigação, quando imprescindível a prisão temporária para as investigações, quando o investigado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários à sua identificação, ou em razão da prática de algum dos crimes previstos no artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960 de 89, bem como em razão da prática de crimes hediondos ou equiparados. Esse é o conceito que eu trouxe para vocês, está aí no slide, o slide número 3, né, para que vocês possam acompanhar o conceito de prisão temporária. A gente vai trabalhar cada aspecto do conceito à medida que a gente for progredindo no na nossa aula, na nossa videoaula de hoje do coração. Tá joia? Quais são os requisitos da prisão temporária?
quais são os requisitos da prisão temporária. O artigo 1º, né, da Lei de Prisão Temporária, a Lei 7.960, de 89, ela vai trazer para a gente, nos incisos 1, 2 e 3, quais são os requisitos para a decretação da prisão temporária. O primeiro deles é quando a prisão temporária for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Vejam, eu acabei de falar quando fosse imprescindível para as investigações preliminares. Mas eu estou tratando com vocês aqui, estou trazendo para vocês aqui o texto original, o texto ipsilíteris da Lei 7.960. E no inciso 1º do artigo, no inciso 1 do artigo 1º, a gente tem lá, ó, caberá prisão temporária, inciso 1, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. E aí vejam só, a previsão da imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito, para as investigações preliminares, levam a gente à seguinte conclusão. Primeira conclusão, né? Diferentemente do que acontece, do que está previsto lá no Código de Processo em relação à prisão preventiva, nós temos na prisão temporária a necessidade de demonstração da sua imprescindibilidade, não da sua mera conveniência. Não haverá a prisão temporária quando ela for conveniente para que o delegado de polícia possa investigar, para quando o promotor de justiça, através do procedimento de investigação criminal, o PIC, ele investigue. Quando for conveniente para um parlamentar, né, relator, presidente de uma comissão parlamentar de inquérito, ele possa investigar. Não. Quando a prisão temporária for imprescindível, ou seja, quando ela for indispensável. E essa essencialidade, ela precisa ser demonstrada pela autoridade que representa, se for o delegado de polícia, ou que requisita, se for o membro do Ministério Público, tem que demonstrar essa essencialidade do plano de vista concreto. Ele tem que apresentar elementos informativos que denotem que a prisão temporária desse investigado é indispensável, é imprescindível, porque esse sujeito, por exemplo, já está praticando comportamentos voltados ao desfazimento de elementos de informação, ao desfazimento de provas, ele está coagindo testemunha na época do inquérito policial. Não é? Então, nessa situação que se mostrar imprescindível para as investigações, aí sim é pertinente a prisão temporária. Não é? E aí, embora, como eu havia colocado para vocês, a Lei 7.960, ela trate especificamente do inquérito policial, né? A partir da Lei 12.403 de 2011, que fez as alterações em relação a prisões e outras medidas cautelares no Código de Processo Penal, que a gente já estudou bastante, né? Os reflexos da Lei 12.403 de 2011 no CPP em relação às noções gerais de medidas cautelares, em relação à prisão em flagrante, em relação à prisão preventiva, né? Não se discute mais em doutrina de que a prisão temporária ela não é cabível única e exclusivamente no curso do inquérito policial. De que a prisão temporária ela também é cabível quando houver outras formas de investigação. Ou seja, quando houver investigação pelo Ministério Público, através do PIC, né? O PIC aí regulado por duas resoluções, ele é regulado pela resolução 181 do CNMP, e que essa resolução é de 2017, e que posteriormente foi alterada, sofreu algumas modificações pela resolução 183 de 2018. Né? Para quem tiver curiosidade, a gente tem aí essas duas resoluções do CNMP que tratam aí, uma tratando, né, do PIC, e a outra, a 183, alterando, atualizando, né, o procedimento investigatório criminal. E aí, como a Lei 7.960 trouxe para a gente
a aplicação da prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito, ela só tratou de legitimar, nessa fase, o delegado de polícia, que é a autoridade que preside o inquérito policial. Entretanto, a doutrina, como passou a considerar também possível a prisão temporária em outras situações de investigação preliminar, passa a entender o seguinte, se a gente tiver diante de um PIC, por exemplo, é o promotor de justiça que vai requisitar pela preventiva. Beleza, porque o Ministério Público já é legitimado pela Lei 7.960. Mas se tivermos diante de uma outra forma de investigação, como, por exemplo, uma investigação parlamentar, né, caberá ao responsável pela condução dessa investigação, né, solicitar a decretação da prisão temporária, isso segundo os ensinamentos do doutrinador Nestor Távora, certo? Então, em se tratando de outra forma de investigação que não seja o inquérito policial, que não seja o PIC, porque se for o inquérito policial, a autoridade policial já se encontra legitimada pela Lei 7.960 para representar pela sua decretação, e se for através do PIC, o membro do Ministério Público, ele também já se encontra legitimado pela Lei 7.960 de 89 para requisitar a prisão temporária. Então, havendo uma outra forma de investigação, nós teremos aí a legitimidade para representar, né, pela prisão temporária, residindo na pessoa responsável por sua condução, isso segundo Nestor Távora. Tá ok, minha gente? Primeiro requisito, então, imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, ok. Vamos para um outro requisito, o segundo requisito aí previsto pelo inciso 2 do artigo 1º da Lei 7.960 de 89, que vai dizer o seguinte, indiciado sem residência fixa e sem informações hábeis à sua identificação. Vejam bem, prevalece o entendimento, né, em doutrina e jurisprudência, que a pessoa que apenas não possui residência, esse fato por si só, não pode servir de fundamento, não pode servir de motivação para a decretação da prisão preventiva, né? Porque isso faria com que pessoas que moram na rua fossem presas por sua condição de miserabilidade. Ou seja, eu vou prender as pessoas não apenas por aquilo que elas fazem, mas também por aquilo que elas são. Um completo absurdo, né? Nem sempre uma pessoa que mora na rua, ela não tem residência, ela é encontrada, né? Ela pode não ter um imóvel, ela pode não ter uma casa, mas você pode saber onde é que aquela pessoa habitualmente pode ser encontrada, né? Onde que aquela pessoa habitualmente pode ser encontrada. Então, entende-se, não é, que o sujeito que não tem residência fixa e que mora em rua, por exemplo, esse fato por si só não pode conduzir ao decreto de prisão temporária, né? Para haver o decreto de prisão temporária, é preciso que se demonstre outros fatores concretos, como, por exemplo, a intenção, né, do agente em fugir do distrito da culpa, né? Então, é um somatório de fatores que, somados à inexistência de residência fixa, poderá levar à decretação de prisão temporária pela falta de residência fixa do indiciado. Perceba outro detalhe. No julgamento da lei do habeas corpus 97177 em 2009, né, o STF entendeu justamente de que pessoas que moram na rua por si só não podem ter contra si o decreto de prisão temporária, tão somente fundamentado no fato de que não possui residência fixa. E aí eu atento para outro detalhe também, minha gente. A lei 7.960 de 89, do ponto de vista técnico, ela foi atécnica. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto da lei, ela fala em indiciado. Só que o indiciamento
ele pode acontecer, e geralmente ele acontece como o último ato do inquérito policial, quando a autoridade policial fecha o inquérito policial com seu relatório. O indiciamento ele pode ou não acontecer. Ele só irá acontecer se a autoridade policial estiver convencida de que ali existe prova da materialidade e indícios de autoria da pessoa investigada. E aí, se ela se convencer, né, de acordo com a sua consciência técnico-jurídica, de que há indícios, né, de que existem indícios da autoria delitiva, ela fecha o inquérito policial e no relatório ela indicia aquele indivíduo, aquele investigado. Então, a Lei 7.960, de 89, ela é a técnica nesse ponto, ao falar em indiciado. Porque, ora, se eu estou falando em indiciado, eu estou falando em conclusão do inquérito policial. Se a prisão temporária só pode ser decretada na fase de inquérito policial, como é que eu vou pedir, como é que eu vou representar, pelo decreto de prisão temporária, de um inquérito encerrado, de um inquérito que eu já tenho uma pessoa indiciada? Então, a legislação ela foi a técnica nesse ponto. A legislação ela não foi cautelosa, ela não foi correta, ela não foi técnica nesse ponto. Então, onde tem indiciado, leia-se investigado, porque é no curso da persecução investigatória, é no curso da investigação criminal que a gente vai ter a possibilidade de representar e de decretar a prisão temporária em desfavor do investigado. Ok? Vamos seguindo aí. A gente estava aí no inciso 2, né? E eu dei uma volta, olha, eu dei uma volta para o inciso 1, minha gente. Meu Deus do céu. Vocês vão considerando aí, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Pelo amor de Deus, né? No inciso 2, na verdade. E aí, um outro requisito é em relação ao indiciado que não tem residência fixa e informações hábeis à sua identificação. Vejam bem, nesse ponto relacionado à identificação, né, do acusado, é preciso que a gente analise esse requisito da preventiva com muita cautela e com muito cuidado. Por quê? Porque, ora, a inexistência de informações a respeito da identificação do investigado, esse fato por si só, ele não pode justificar a prisão temporária. Ele não pode, de modo algum, justificar a prisão temporária. Isso porque existem mecanismos, existem meios menos gravosos para que você proceda à identificação desse acusado, desse investigado, né? Por exemplo, se ele não foi identificado civilmente, ele não apresentou uma documentação, mas a autoridade já tem os dados necessários, oficia o Instituto de Identificação, procura saber a identificação desse sujeito lá no Instituto de Identificação. Se ele está presente, se o investigado está presente e não possui nenhum documento de identificação que possa identificá-lo civilmente, determine a identificação criminal de acordo com a Lei 12.037, não é? Então a gente tem outros mecanismos que podem ser utilizados para evitar que o indivíduo possa ser preso temporariamente apenas por não haver informação hábil, né, a respeito da sua identificação. Então essa motivação, essa fundamentação para a decretação da prisão temporária, ela só vai existir, ela só vai ser adequada quando exauridas todas as diligências policiais necessárias para que houvesse ali a identificação daquele indivíduo, e todas essas diligências policiais foram infrutíferas, foram ineficientes. E aí, se a prisão temporária é o único recurso, é a única forma de proceder à identificação desse investigado, então representa-se, portanto, para a sua decretação. Mas com detalhe também, viu, minha gente? Com detalhe. Então, logo tenha sido feita a identificação desse indivíduo, desse investigado, a prisão temporária deve ser incontinente relaxada. Ela deve ser, o investigado deve ser posto imediatamente em liberdade. Ora, imagine a seguinte situação.
A prisão temporária ela tem um prazo inicial de 5 dias, certo? Podendo ser prorrogável no caso de extrema e comprovada necessidade. Ora, se o decreto de prisão temporária ele consta lá como 5 dias, no dia que o indivíduo foi preso por força da prisão temporária e no mesmo dia foi identificado criminalmente, não faz nenhum sentido manter esse indivíduo preso por mais tempo. Não faz sentido algum. Ora, se a finalidade da prisão temporária era permitir a identificação desse indivíduo, seria a coleta de informações hábeis à sua identificação, uma vez identificado, não subsiste mais nenhuma razão para que ela permaneça surtindo seus efeitos. Ou seja, para servir de força prisional para que o indivíduo continue preso por mais tempo do que aquele necessário para a sua identificação. Tá ok até aqui? Tudo jóia? Massa, beleza. Eu estou falando aqui no vídeo, fingindo que estou dando aqui uma aula ao vivo para vocês, viu? Porque psicologicamente se funciona. A solidão do vídeo da videoaula é uma coisa que machuca bastante o coração desse pobre e solitário professor. Então, a gente vai aí trabalhando como se eu estivesse interagindo com vocês, porque senão eu acho que eu enlouqueço. Estou de branco, a parede daqui do meu quarto é branca, né? Só tem colorido ali nos livros atrás, mas assim, se a gente não tentar interagir ou se divertir de algum modo, a gente acaba pirando, né, com esse nosso isolamento. Pois bem, minha gente, terceiro requisito previsto aí no inciso 3 do artigo 1º da Lei 7.960 de 89. Vejam, é preciso que o sujeito esteja sendo investigado por algum dos crimes previstos no inciso 3 do artigo 1º da Lei 7.960 de 89. Ele precisa estar sendo investigado, além daqueles dois requisitos que nós vimos agora, o do inciso 1 e o do inciso 2, é necessário que ele esteja sendo investigado por algum dos crimes previstos pelo artigo 3º, né, pelo inciso 3º, do artigo 1º da Lei 7.960 de 89. Quer ele esteja sendo investigado na qualidade de autor, quer ele esteja sendo investigado na qualidade de partícipe. Olha bem esse detalhe, hein? Ele pode ter um mandado de prisão temporária decretado contra ele quando ele é investigado na qualidade de autor ou na qualidade de partícipe, desde que ele seja autor ou partícipe de algum dos crimes que estão previstos aí no inciso 3 do artigo 1º da Lei 7960 de 89. E quais são esses crimes? Né? Primeiro crime, homicídio doloso. Homicídio doloso é o primeiro crime que admite a prisão temporária. O segundo crime é o sequestro e o cárcere privado, previsto aí o homicídio, tanto o homicídio simples, do artigo 121 caput, quanto o homicídio qualificado, do artigo 121, parágrafo 2º. Né? O legislador não previu aí a possibilidade do homicídio privilegiado, né? De decretação de prisão temporária no caso de homicídio privilegiado, mas cabe no homicídio simples do caput 121, como em relação ao homicídio qualificado do parágrafo 2º do artigo 121. Né? Então, sendo homicídio doloso, é possível aí a aplicação da prisão temporária, exceto no caso de homicídio privilegiado. Certo? Sequestro ou cárcere privado, tanto previsto aí no artigo 148 caput e seus parágrafos 1º e 2º. Roubo, né? Seja o roubo simples, seja o roubo majorado, seja o roubo qualificado, né? O roubo qualificado aí através de latrocínio, por exemplo, seja também o roubo majorado pelo concurso de 2 ou mais pessoas, né? Pelo emprego de arma, enfim. A gente tem aí uma série de... seja qualificado pelo transporte de veículo para outro estado, para outra unidade, né, da federação, para outro país, também admite a figura da prisão temporária. A extorsão
tanto do artigo 158 caput quanto dos parágrafos 1º e 2º, a extorsão mediante sequestro, né? O estupro, e aí muito detalhe aí para essa figura do estupro, porque a Lei 7.960, de 89, ele fala aí, ó, estupro previsto no artigo 213 caput e sua combinação com o artigo 223 caput, parágrafo único. Para quem é muito novinho, né, não vai lembrar da figura que existia antes de 2009, que era a figura do estupro com presunção de violência, né? Então, o artigo 223 do Código Penal, que foi revogado pela lei 12.000... Eita, agora falhou a memória. Foi revogado pela lei 11.000... Eita, deixa eu consultar. Peraí, calma aí, que hoje o professor está cansado, já são, né, 11... meia-noite e 17 que eu estou gravando essa aula, né? E aí eu já vi tanto... Já gravei aula hoje para o Direito Penal e deixa eu trazer aqui para vocês corretamente a revogação da lei do artigo 223 do Código Penal, né? Deixa eu pegar aqui o Código Penal para a gente ver aí, salvo engano é a lei 12.015 de 2009, se não me engano 12.015 de 2009, né? Minha memória está voltando aí ao normal, acho que é a lei 12.015 de 2009, que vai trazer para a gente aí a revogação do artigo 223 do Código Penal, bem como a revogação do artigo 214 do Código Penal, né? O artigo 214 do Código Penal também aí revogado pela lei 12.015 de 2009. Aí tá vendo, minha memória falha, mas depois eu recobro a consciência e consigo lembrar do número da lei. Lei 12.015 de 2009 é a lei que revoga o artigo 223 do Código Penal e faz as alterações em relação aos crimes contra a dignidade sexual. Então percebam, no texto originário aí, no texto, como vocês estão vendo, da lei 7.960 de 89, nós temos o artigo, a previsão de cabimento da prisão temporária para o estupro, previsto no artigo 213 caput, com a combinação do artigo 223. O artigo 223 foi revogado pela lei 12.015 de 2009, certo? Mas aí, em substituição ao estupro com presunção de violência, o legislador foi e criou o estupro de vulnerável, né? O estupro de vulnerável, previsto aí pelo artigo 217-A do Código Penal. Vejam, a revogação do tipo penal por si só não caracteriza um abolício criminis, né? A gente sabe disso, né? Embora tenha havido a revogação do artigo 223, aquela conduta que era prevista como estupro estupro com presunção de violência, ela passa agora a ser tratada como estupro de vulnerável. A ideia trazida é praticamente a mesma. Então vejam, não há como negar de que o estupro de vulnerável hoje também admite a prisão temporária. Não há como negar. E aí eu cito, né, não é uma coisa da minha cabeça, não é uma ideia da minha cabeça, mas uma ideia com a qual eu particularmente compartilho. Eu cito aí o escolho, né, os ensinamentos do professor Norberto Avena, né? É indiscutível que o estupro de vulnerável previsto pelo artigo 217-A do Código Penal, ele, em razão de ser a substituição do estupro com presunção de violência, ele também admite a figura da prisão temporária. Particularmente concordo com essa ideia do professor Norberto Avena de que é indiscutível que a substituição feita pela Lei 12.015 de 2009 autoriza o decreto de prisão temporária ao estupro de vulnerável. Ok? Então, seguindo, ó, além do estupro, o atentado violento ao pudor. Gente, o atentado violento ao pudor era previsto no artigo 214 do Código Penal, que era o ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal ou a permitir a prática dessa conjunção carnal com a vítima.
E aí, vejam só, o artigo 214 ele foi revogado, mas a conduta que constituía o crime de atentado violento ao pudor, ela foi incorporada pelo artigo 213. Ora, houve apenas a revogação do tipo penal, mas a conduta continuou sendo considerada como criminosa. Só que agora essa conduta passou a ser criminosa pelo artigo 213 do Código Penal. O artigo 213 incorporou a conduta delitiva do artigo 214, que era o atentado violento ao pudor. De modo que hoje, hoje a gente não fala mais em atentado violento ao pudor. Hoje a gente fala em estupro. Hoje o estupro é a conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar conjunção carnal ou outro ato, ou ato diverso da conjunção carnal. Isso é a nossa previsão legal aí do crime de estupro, praticar, permitir que com ela se pratique conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Ok, minha gente, massa, vamos seguindo. Rapto violento. Veja, o rapto violento, ele tinha previsão aí com o artigo 219 do Código Penal, O artigo 219 do Código Penal trazia para a gente a figura do rapto violento. Entretanto, o artigo 219, que trazia aí o rapto violento, ele foi abolido, aí sim, ele foi abolido, aconteceu abolício crimes em relação a ele, pela Lei 11.106 de 2005. A Lei 11.106 de 2005 revogou a figura do rapto violento previsto aí no artigo 219 do Código Penal. E aí vejam só, outro crime que admite a prisão temporária é a epidemia com resultado morte. Epidemia com resultado morte também admite prisão temporária. A epidemia com resultado morte está previsto no artigo 267, parágrafo 1º do Código Penal. Envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte, previsto aí pelo artigo 270, caput, combinado com o artigo 285 do Código Penal. O crime de quadrilha ou bando, isso é o texto ainda originário da Lei 7.960 de 89, certo? Então, a Lei a Lei, isso mesmo, a Lei 12.720, vou só conferir aqui, a Lei 12.720, exatamente, ela alterou o Código Penal, a Lei 12.850, ela alterou o Código Penal, a 12.850 de 2013, ela alterou o Código Penal, trazendo agora uma nova nomenclatura para o crime de quadrilha ou bando. Então, até a Lei 12.850 de 2013, nós tínhamos o crime de quadrilha ou bando. A partir da redação dada pela Lei 12.850 de 2013, nós passamos a ter o crime de associação criminosa. Qual é a diferença? É que na quadrilha ou bando, na antiga quadrilha ou bando, o crime era associarem-se mais de 3 pessoas, ou seja, 4 em diante, com a finalidade de praticar crimes. No plural. Crimes. Com o advento da Lei 12.850 de 2013, a gente passou a chamar o crime de quadrilha ou bando de associação criminosa. E agora, como é definido esse crime? Associarem-se 3 ou mais pessoas. Não é mais de 3 pessoas. 3 ou mais pessoas com a finalidade de cometer crimes. Então, onde a gente lê aí quadrilha ou bando, no artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960 de 89, a gente tem que ler aí a associação criminosa, certo? Então, é cabível ainda a prisão temporária para a associação criminosa, não tenha dúvida quanto a isso,
ok? Genocídio, né, previsto aí pela lei 2.889 de 56. Então, o genocídio também é um crime que admite a prisão temporária, né, em qualquer das suas formas típicas. Os crimes contra o sistema financeiro nacional, previsto pela lei 7.492 de 76, 7492 de 76, de 1976, e também os crimes praticados aí, os crimes previstos pela lei de terrorismo, previstos pela lei aí 13.620 de 2016. Agora preste atenção para um detalhe, certo? Todos esses crimes que a gente viu até agora, todos eles estão previstos no inciso 3 do artigo 1º da lei 7.960 de 89. Todos eles, certo? Mas a gente tem também um rol. A doutrina entende que esse rol é taxativo, ok? Entretanto, inegavelmente, a gente precisa interpretar esse rol taxativo incluindo os crimes hediondos e os equiparados a hediondos. Como assim, Edinaldo? Exatamente. Na lei dos crimes hediondos, né, a lei 8.072 de 90, certo? A gente tem uma série de crimes que são catalogados como hediondo, mas que não foram previstos pela lei da prisão temporária como crimes que admitem o decreto de prisão temporária. Só que a lei dos crimes hediondos, lá no seu artigo 2º, parágrafo 4º, salvo engano, ela vai dizer para a gente que os crimes previstos na lei de crimes hediondos admite a prisão temporária com um prazo de 30 dias, prorrogável no caso de extrema e comprovada necessidade por mais 30 dias. Ora, a doutrina entende, evidentemente, de que por mais que a gente tenha um rol taxativo, esse rol taxativo ele é complementado pela lei 8.072 de 90. E aí, além dos crimes previstos na lei na lei de prisão temporária, nós também temos os crimes previstos na lei de crime hediondo. Então, a gente soma, né, a gente agrega aquelas hipóteses previstas na lei de prisão temporária com as hipóteses previstas na lei de crimes hediondos, sendo, portanto, cabível a prisão temporária tanto para os crimes previstos na lei de prisão temporária quanto para os crimes previstos na lei de prisão, na lei de crimes hediondos, que não sejam também previstos na lei de prisão temporária, como é o exemplo do favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou de adolescente ou vulnerável, né? Previsto aí pelo artigo 218b, caput, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. De igual modo, o porte ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito, que também é catalogado como crime hediondo, né, ele também admite a prisão temporária, mesmo não estando no rol do inciso 3 do artigo 1º da lei de prisão temporária. Espero que vocês tenham entendido esse ponto, é um ponto mais crucial, um pouco mais complicado, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido bem esse ponto, certo? Pois vamos lá, vamos seguindo aí a nossa videoaula do dia 24 de março de 2020, ok? Vejam, a gente tem aí 3 situações que admitem a prisão temporária, 3 requisitos, né, que vão autorizar a decretação da prisão temporária. No inciso 1º da Lei 7.960 de 89, nós temos a hipótese de imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial. No inciso 2, a gente tem a hipótese, o requisito de quando o indiciado não tem residência fixa ou não fornece elementos necessários ao esclarecimento da sua identificação, da sua identidade, não é? E no inciso 3, nós temos as hipóteses de crimes que vão admitir, o rol de crimes que vão admitir a prisão temporária, certo? 3 incisos. E aí, a partir desses 3 incisos,
surgem cinco correntes doutrinárias para tentar explicar, não é, como devem ser aplicados esses incisos, esses requisitos para a decretação de prisão temporária. Basta um dos incisos, é preciso a conjugação de um com outros, tem que ter os três e outros requisitos previstos em outra legislação, como são estruturadas essas cinco correntes. A primeira delas vai dizer o seguinte, não existe comunicação, isso é uma corrente que parte de uma hermenêutica da técnica legislativa, né? Diz o seguinte, basta um inciso, basta a presença de um inciso que é o suficiente. Por quê? Porque as hipóteses, os requisitos estão previstos em incisos, e os incisos, eles não se comunicam entre si. Os incisos, eles não se comunicam entre si. Então, basta aí a verificação de um requisito, de um inciso, para que a gente possa ter a aplicação da prisão temporária, para que a gente possa ter a decretação da prisão temporária. A segunda corrente vai dizer que é preciso ter a presença dos três requisitos. Ou seja, eu tenho que verificar que é imprescindível para as investigações do inquérito policial, eu tenho que verificar se o sujeito não tem residência fixa ou se ele não apresentou informações imprescindíveis para a sua identificação, além de verificar se ele está sendo investigado pela prática de algum dos crimes previstos no inciso 3. Então, para essa corrente, a gente tem que ter aí a conjugação dos três incisos. Para a terceira corrente, é necessário o preenchimento dos três requisitos, e esses três requisitos ainda têm que ser somados com as hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Vejam bem, uma terceira corrente diz que precisam dos três requisitos. Aliás, uma segunda corrente estabelece que precisa dos três requisitos. Aí vem uma terceira corrente e diz, além dos três requisitos do artigo 1º da Lei de Prisão Temporária, é preciso também somar esses requisitos às hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Ou seja, a prisão temporária, além de ter que observar os três requisitos, tem que ser conveniente para a instrução criminal, tem que ser para a garantia da ordem pública, para a garantia da ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal. Então, para essa terceira corrente, é preciso a conjugação tanto dos incisos 1, 2 e 3, quanto da conjugação com os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Bem, a quarta corrente vai dizer o seguinte, eu preciso pegar as hipóteses do inciso 3, ou seja, eu preciso pegar o requisito do inciso 3 e somar e combinar ou com o inciso 1 ou com o inciso 2. Ou seja, a combinação é feita sempre usando o inciso 3, né, combinando ele ou com o inciso 1 ou com o inciso 2 do artigo 1º da Lei de Prisão Temporária. A quinta corrente vai dizer o seguinte, devem ser combinados os incisos 1 e 3 sempre. Sempre tem que haver a combinação das hipóteses, não é, dos crimes que admitem a prisão temporária previstos no inciso 3, com a hipótese de imprescindibilidade para a investigação do inquérito policial. Para essa quinta corrente devem ser somados os dois requisitos, o requisito do inciso 1 com o requisito do inciso 3. Obviamente, né, que prevalece o entendimento de que a quarta corrente é a corrente mais adequada. É a quarta corrente, portanto, a corrente mais adequada, segundo
a doutrina majoritária. E qual é a quarta corrente? A quarta corrente é que vai dizer, desde que haja investigação envolvendo algum dos crimes previstos no inciso 3 e seja imprescindível para as investigações do inquérito policial, ou que o agente, o investigado, na verdade, ele não tenha residência fixa, ou que ele não tenha apresentado informações necessárias à sua identificação. Então, a conjugação dos requisitos do inciso 1 ou do inciso 2, combinado com o inciso 3, é a conjugação necessária para que a gente tenha aí o preenchimento dos requisitos para a decretação da prisão temporária. Ou seja, a quarta corrente, que indica a necessidade de preenchimento do inciso 1 combinado com o inciso 3, ou do inciso 2 combinado com o inciso 3, é a corrente que prevalece, é a corrente majoritária na doutrina e também em alguns julgados do STJ sobre a matéria. Ok, minha gente, eu vou fazer uma pausa aqui no nosso vídeo. Esse vídeo ficará lançado aí no canal como aula do dia 24/3/2020, prisão temporária, turma do 7º NA, FACIG, primeira parte. Eu vou fazer uma pausa agora e depois eu continuo explicando no outro vídeo, que acredito eu será um pouco menor, porque eu já abordei as partes principais, a maior parte da prisão temporária. Tá joia? Então, até o próximo vídeo. Até já já.